Então vamos lá. Diga comigo de novo: cuidado com os gigantes caídos. Olha esse texto, vamos lá. Você abriu aqui, agora deixa eu abrir também, né? 1 Samuel 17, 48. Deixa eu pegar aqui. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em pedra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai eterno, nós te louvamos, Jesus, pela tua maravilhosa palavra. Quanto ensino existe na tua palavra, nós queremos aprender. A tua palavra nos ensina que nós corremos atrás da sabedoria, e quando nós fazemos isso, as bênçãos correm atrás de nós. Deus, nós queremos correr atrás da tua palavra, te conhecer, e que nessa noite a tua palavra penetre no mais profundo da nossa mente, da nossa razão e do nosso coração, nossas emoções, e traga à luz a tua verdade, em nome de Jesus. Amém? Por que eu disse cuidado com os gigantes caídos? Porque essa passagem todo mundo conhece. Aqui relata brevemente a luta de Davi, o pequeno Davi, contra o gigante Golias. Diga comigo: o pequeno Davi contra o gigante Golias. É interessante que a Bíblia, ela diz o seguinte: Davi colocou a mão no alforje que carregava, presta atenção, pegou a pedra, né? Arremessou-a com a funda. Era um modelo diferente de estilingue, que a gente é acostumado de funda aqui nós, né? Você girava e soltava, e a pedra voava, tá? Ele atira aquela pedra. A Bíblia diz que a pedra encrava na testa de Golias, e Golias cai. Diga comigo: Golias cai. Em nenhuma versão da Bíblia, a Bíblia diz que Golias morreu. A Bíblia diz que Golias caiu. Aí na sua Bíblia está escrito o quê? Versículo 49. E feriu o filisteu na testa, a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu. Caiu. Por que a Bíblia não diz que ele morreu? Porque ele não morreu. Ele caiu. Olha para o teu irmão e diga: ele caiu. Pastor, mas não foi Deus quem matou Golias? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Golias caiu pela mão do Senhor. Olha que forte isso. Golias caiu pela poderosa mão do Senhor, mas perdeu a cabeça pela humilde mão de Davi. Amém? De novo para você. Golias caiu pela poderosa mão do Senhor. Foi Deus que guiou aquela pedra, fez aquela pedra acertar a testa de Golias e fazer Golias cair. Apagou, desmaiou, não sei, mas despencou ali, caiu prostrado, caiu de frente, né? Apagou, mas perdeu a cabeça pela humilde mão de Davi. E aí a Bíblia diz que Davi não perdeu tempo. Interessante, versículo 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e o feriu. E aí diz: e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi. Amém? Diga comigo: correu. Davi não perdeu tempo, ele correu, pegou a espada de Golias e cortou a cabeça de Davi. Cortou a cabeça de Golias. Pegou a espada de Golias e cortou a cabeça de Golias, né? Davi não perdeu tempo, correu, pegou a espada de Golias e cortou a cabeça de Golias, tá? Eu quero te dar uma frase, presta atenção, uma frase do nosso bispo Rodovalho:
Deus abre as portas, mas é a sua competência que te estabelece. Amém? Deus faz os milagres. Nós estamos na campanha das 7 semanas, não estamos? 7 semanas, nós temos orado, clamado para que Deus faça um milagre. Deus é poderoso para fazer um milagre? É. Deus pode derrubar os gigantes? Pode. Agora, quem que vai cortar a cabeça do gigante? Levanta a tua mão e fala, eu. Olha para a pessoa do outro lado e fala para ela, corre lá e corta a cabeça do gigante. Olha que interessante, por que Deus não matou Golias? Porque Deus coloca uma oportunidade na vida de Golias. E aqui é que eu quero te falar. Cuidado com os gigantes caídos. E se Davi para lá, nos dias de hoje, sabe o que eles iam fazer? Davi ia subir em cima do Golias e bater uma selfie. Não é verdade? É? Gente, Davi não perdeu tempo. Davi foi lá e cortou a cabeça de Golias. Por quê? Muitos valentes, muitos homens, mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, perdem as bênçãos porque não conseguem se estabelecer. Por que Davi cortou a cabeça de Golias? Porque Deus deu a oportunidade para Davi, e Davi falou, eu não vou perder essa oportunidade. Quem matar Golias, olha o que o rei falou. O rei falou, aquele que matar esse homem, casará com a minha filha, ou seja, filha do rei é princesa. Se tu casa com a princesa, tu te torna príncipe, herdeiro do trono. Então ele falou, quem matar esse homem, vai casar com a minha filha. Quem matar esse homem, a sua família toda não precisará mais pagar imposto. Já pensou, não precisa mais pagar IPTU, IPVA, ICMS, isso, aquilo, tem tanto I aí que a gente se perde nessa jogada aí, né? Só pelos impostos já estava valendo a peleia, não precisava nem da princesa, não é verdade? E aí, ele vai, quando Golias cai, Davi fala, eu não posso perder essa oportunidade, é para matar, vamos garantir. Existem muitas pessoas que perdem a terra da promessa. Quer ver uma coisa? Quantas pessoas tu já viu que testemunharam coisas maravilhosas que Deus fez na vida delas e não andam mais com Deus? Olha para o teu irmão e fala, o gigante caiu, mas não morreu. Deus, Ele vai garantir, se você entrar na batalha, Deus vai olhar para ti e vai falar, vai tranquilo que os gigantes eu derrubo. Porém, quando ele cair, você vai lá e corta a cabeça. Ou seja, Deus vai abrir as portas, mas é você que tem que se estabelecer. Deus vai te dar uma oportunidade, 2, 3, 10, circunstâncias vão se abrir, pessoas para você falar de Jesus, vai aparecer, vai. Mas você tem que falar. Eu preciso me estabelecer, eu preciso fazer, eu preciso cortar a cabeça, eu preciso garantir que aquele gigante não vai se levantar de novo. Amém, gente? Por que tem tantos valentes, tantas mulheres valentes, homens valentes que perdem a bênção? Porque o gigante caiu, e ao invés de estabelecer o seu sucesso, de confirmar a sua vitória, vão brincar com o gigante. Posso falar uma coisa aqui, muito forte? Quando se fala de pecado, nós caímos sempre no mesmo. Sim ou não? Nós caímos sempre no mesmo ou nos mesmos. Por quê? Porque aí o que acontece? Nós oramos e falamos, Deus, me perdoa, Senhor. E Deus nos perdoa. Senhor, eu não vou mais fazer isso. Eu prometo, eu não vou mais fazer isso. Deus, me perdoa. E Deus te perdoa. Sabe o que Ele faz? Deus derruba o gigante. Amém? Só que o problema é que nós, ao invés de cortarmos a cabeça desse gigante, nós vamos lá brincar com ele de vez em quando. Não é assim? E aí nós caímos no mesmo lugar. Nós damos os nossos ouvidos para aquele gigante, nós sentamos do lado daquele gigante, nós ficamos ali. Aí uns que ficam ali chutando para ver se ele está morto mesmo, e daqui a pouco ele levanta. Davi não brincou com aquele momento. Davi sabia que aquela era a oportunidade dele. Ao invés de eliminar o gigante, muitas vezes nós brincamos com eles. Fala comigo, gigante, além de inimigo,
é uma oportunidade. Quando aparecer um gigante, quando aparecer um desafio muito grande na tua vida, algo que você tem que fazer, e você sabe que aquilo vai gerar uma dor para você fazer, porque é um gigante que tem que cair. Se você estiver em Deus, esse gigante vai cair. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu estou dizendo que ele vai cair. Amém? Quando ele cair, você vai lá e vai cortar a cabeça dele. Porque no dia que o gigante cair, você vai entender que ele não era um gigante, ele era a porta para um novo nível da sua vida. Amém? Era a porta para você subir, era a porta para você crescer, era a porta para uma nova fase. Agora, quando que eu cresço? Quando que eu chego num novo nível? Quando eu corto a cabeça. Todo gigante que aparece na sua vida, e eu gosto, eu já falei para vocês, gente, eu gosto dos detalhes da Bíblia. Eu gosto da Bíblia toda, mas eu sou apaixonado pelos detalhes, tá? Não existe nenhuma passagem bíblica que diz que os gigantes eram amigos do povo de Deus. Quem lê muito pouco a Bíblia, acha que o único gigante que existiu foi Golias, tá? Mas não. Golias era de uma família de gigantes, de uma descendência de gigantes, e tinham inúmeros gigantes, inúmeros. Davi matou um, os valentes, os discípulos, os 12 de Davi mataram vários, e eles estão relatados na Bíblia. Tiveram vários gigantes, ou seja, são oportunidades. Sempre que um gigante cai, uma porta está se abrindo, mas para que eu possa entrar por essa porta, não basta o gigante estar caído, ele tem que estar morto. Amém? E muitas vezes nós celebramos o que? A queda do gigante. Eu acho demais, como eu falei, eu gosto dos detalhes da Bíblia. A Bíblia diz que quando o gigante caiu, Davi não gritou, glória a Deus, aleluia, eu venci. Não, Davi correu, pegou a espada e cortou a cabeça. Depois que ele cortou a cabeça, ele levantou a cabeça e falou, vencemos. Muitas vezes nós celebramos no momento errado, na hora errada. Por quê? Por causa de uma palavrinha chamada ansiedade. Conhece? Conhece essa palavra ou não? Não, né? Ninguém conhece essa palavra, né? Ninguém é ansioso aqui, não tem, né? A ansiedade, muitas vezes não nos permite a espera, ou ela nos trai, né? No meio da batalha. Então, diga comigo, não posso brincar com os gigantes. Diga, eles não são só inimigos, eles são oportunidades de Deus na minha vida. Amém, gente? Vocês são cristãos, né? Nós somos, amém? Cadê os homens de Deus aí? Levanta a mão. Cadê as mulheres de Deus aí? Estão aí as mulheres de Deus? Deixa eu te ensinar uma coisa. Quando aparecer um gigante, não reclame, diga glória a Deus, puxa a espada e fala, vamos para a batalha que eu vou derrubar isso aí. Amém? Eu lembro uma vez uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, meu Deus, apareceu uma carta lá em casa para mim, uma dívida, eu vou ter que pagar essa dívida. Falei, calma, cara, o que aconteceu? Pastor, eu tenho uma dívida, eu devo uns 15 mil, já faz uns 10 anos. E agora me cobraram, estão me cobrando. E agora o que eu faço? Apavorado, desesperado, morrendo. Final do culto, assim, né? Falei, cara, calma, o que aconteceu? Aí ele, eu devo aí, eu não lembro direito, mas é uma coisa aí, 15, 20 mil, né? Apareceu uma carta para ele. Eu falei, tá, mas o que está escrito na carta? Eles estão dizendo que se eu der 5 mil, eu pago. Mas da onde que eu vou tirar 5 mil? Eu falei, querido, levanta a mão para o céu e diga, glória a Deus. É um gigante que tem que cair, não vai ser fácil. Mas você vai derrubar, e não só derrubar, você vai cortar a cabeça desse gigante. Até ontem era 20 mil, hoje é 5. Aí ele me olhou e eu falei, e se essa carta chegou até você, e você está no altar, é porque essa carta não é armadilha, é oportunidade. E nós oramos. Graças a Deus ele era uma pessoa muito fiel em tudo na igreja. E aí a gente fala assim, né? Do nada, já viu essa expressão? Do nada, apareceu o dinheiro, do nada não, do Senhor. Deu um negócio, fechou isso, fechou aquilo, vendeu aquele outro aqui, não foi fácil, mas quitou, fechou, pronto. O gigante caiu, ele foi lá e cortou a cabeça. E qual é a tendência natural nossa? Aparece uma circunstância, nós nos desesperamos. Quando aparece um gigante, é Deus querendo te promover, amém? Até Golias, Davi era pastor de ovelhas.
Depois de Golias, Davi virou príncipe. Você pode dar uma salva de palmas a Deus por isso? Então vamos lá, para a gente, segundo momento, para a gente já ir fechando. Juízes, capítulo 14, versículo 5, abre aí comigo. Juízes 14, 5, é só voltar um pouquinho, tá, gente? Olha esse texto. Juízes 14, 5, aqui está falando de Sansão. A grande maioria das pessoas já ouviu falar de Sansão, né? Um homem, servo de Deus, nazireu, ele tinha um voto de santidade. Ou seja, ele não podia cortar o cabelo, não podia tirar a barba, não podia passar lâmina no seu corpo, não podia, tá? Era por causa de um voto, ele era nazireu, era um voto que a família dele tinha, não podia, tá? Diante de Deus. E ele era um homem cheio do Espírito Santo. E o dom de Deus, o dom espiritual que ele tinha era uma força sobre-humana. Sansão não era sempre forte, tá, gente? Quando Sansão era tomado pelo poder do Espírito Santo, ele ganhava uma força sobre-humana. E esse texto diz assim, ó, 14:5. Isso. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, Sansão, tá, gente? Desceu com os pais. E chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Pensa a cena, ele, o pai e a mãe caminhando, o pai e a mãe provavelmente na frente, ele atrás, ou ele na frente, os pais atrás. Um leão vem para atacar ele, ele pega e rasga, deve ter pego pela boca do leão e rasgou o leão em dois e atirou num canto. E os pais passaram como se nada tivesse acontecido. Houve um livramento. E aí, versículo 7 diz, né, que ele desceu e falou àquela mulher, ele estava indo em uma questão de matrimônio, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar aquela mulher como esposa. E apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto. Diga comigo, para ver o corpo do leão morto. Eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Dentro da carcaça do leão, as abelhas fizeram uma colmeia ali. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Esse texto é um texto interessante, mas para você entender esse texto, você tem que entender quem era Sansão. Sansão e a sua família, eles eram consagrados a Deus, nazireus, tá? É um povo, uma tribo ali, tá? Só para resumir bem. Tinham algumas coisas que eles não podiam fazer. Eles não podiam tomar bebida forte, eles não podiam cortar, passar navalha, nenhum pelo do corpo, nem na barba, nem no cabelo, e eles não podiam tocar em cadáveres, não podiam. Sansão, ele era um homem de Deus, só que Sansão tinha uma falha de caráter muito grande. E Sansão fez o quê? Ele foi lá, matou aquele leão, livrou a família dele. E os dons do Espírito Santo, eles sempre têm um propósito na nossa vida, amém? Deus não vai te dar um dom para você crescer. Deus vai te dar um dom para Deus crescer em você. Amém? E aí, Sansão volta depois de alguns dias. Ele estava indo fazer uma coisa errada, tá? Ia casar com uma mulher que não era do povo dele, também não podia fazer isso, mas ele estava indo. E no meio do caminho, ele lembrou do leão, e ele saiu do trajeto que ele estava para ir ver o leão morto. Olha para o teu irmão e pergunta para ele o que Sansão, bota a mão na cabeça e pergunta para ele o que Sansão foi ver o bicho morto. Pergunta para ele, para quê? Eu vou falar de uma forma que você vai entender, tá bom? Por que você vai tocar naquilo ali, se tu sabe que aquilo ali te tira da presença de Deus? Por que tu vai mexer com aquilo lá, se tu sabe que é ali que tu cai?
Por que tu vai olhar essa coisa de novo se tu sabe que ali é teu fraco? Por que você vai dar ouvidos para aquilo ali se tu sabe que ali é o problema? Olha para o teu irmão e pergunta, por quê? Tem uma frase do bispo Daniel, eu não posso dar essa frase, porque essa frase não é minha, essa frase é dele, tá? Do bispo Daniel, que ele diz assim: Sansão venceu o leão vivo e foi derrotado pelo leão morto. Tem muito homem de Deus e mulher de Deus que vence o gigante em pé e perde para o gigante deitado. Por quê? Porque ele caiu porque ele caiu pela mão do Senhor, mas quando é para chegar na sua mão, ele não perde a cabeça, ele continua vivo. Fala, misericórdia, gente, amém, né, tá? E eu fico me perguntando, o que ele foi ver o bicho morto? Primeiro, que ele sabia que ele não podia tocar em cadáver, então o que ele vai fazer lá? E olha como o diabo é esperto, né? Se ele chega lá e o leão está só morto lá, podre, apodrecendo, cheio de mosca, ele ia mexer no bicho? Não. O que o diabo fez? Botou um melzinho docinho lá dentro, né? É interessante que quando a gente chega perto do pecado, a gente não encosta, a gente se lambuza. Cuidado. Se você sabe que ali você cai, se você sabe que aquilo ali te afasta da presença de Deus, não mexe, porque aquilo ali é um espaço de morte, é cadáver. O gigante caído venceu o homem forte. Agora, olha que interessante, Jesus, que é o nosso referencial, e já vou fechando aqui, tá? Jesus, a Bíblia diz que ele pagou na cruz pelos nossos pecados, amém, gente? Somos livres por ele, né? Jesus venceu o diabo, venceu na cruz, porque ele morreu, mas ele ressuscitou, amém? Só o fato dele ter morrido e ressuscitado, ele morreu pagando o preço pelos nossos pecados e ressuscitou, trazendo a vida, triunfando sobre a morte, já seria suficiente, certo? Certo, mas Deus fez o que ele tinha que fazer, deu o Filho amado, e quando chegou na mão do Filho amado, que é Jesus, Jesus fez o que ele tinha que fazer. O que Jesus tinha que fazer? Jesus teve que morrer na cruz, certo? Só que depois que morreu na cruz, a Bíblia diz que ele desceu até o Hades, que é o campo da morte, chegou diante de Satanás e falou, essa chave que está na tua mão não é mais tua, agora é minha. E aí ele subiu aos céus, ou seja, ele não só venceu as trevas, ele aniquilou. Amém? Aprenda uma coisa, todo gigante que aparece na sua vida não é só para ele cair, é para ele perder a cabeça. Por quê? Porque se ele ficar só caído, ele vai se levantar e vai ocupar o lugar que é seu. Ele estava ocupando o lugar que era seu, você orou, jejuou, fez a campanha, deu a pedrada e ele caiu, aleluia, venci a batalha. Não, enquanto ele não perder a cabeça, você não venceu. Eu só venço quando o gigante cai, mas quando o gigante perde a cabeça. Por que Sansão foi ver o morto? Por que Sansão foi ver o morto? Pelo mesmo motivo que nós muitas vezes voltamos. Você está me ouvindo? Pessoal lá atrás, está me ouvindo? Sim. Pergunta para ti mesmo, por que Sansão foi lá ver o bicho morto? Fala aí, por que Sansão foi ver o bicho morto? Você consegue falar, gente? Consegue? Então fala. Por que Sansão foi ver o bicho morto? Aí em casa também fala. Por que Sansão foi ver o bicho morto? Porque nós lutamos contra os gigantes visíveis. Certo? Certo. Trabalho, relacionamentos, questões pessoais, emocionais, físicas, financeiras. São gigantes visíveis que vêm e se levantam. Agora, presta atenção para você entender isso, e aí eu vou encerrar com vocês. Quando o gigante visível cai, o gigante invisível se levanta. O gigante visível é a crise que você estava enfrentando e foi derrubada pela poderosa mão do Senhor, certo? Certo. Qual é o gigante invisível? O gigante invisível é o diabo. Não.
o gigante invisível é o orgulho. Por que Sansão foi lá ver o leão morto? Porque ele chegou perto do leão e deve ter falado: eu sou bom, né, velho? Eu sou bom, né? Mas eu sou demais. Quem é que rasga um leão no meio? O orgulho. E aí, Sansão caiu por quê? Por causa do gigante invisível. O que Davi fez? Davi foi lá e cortou a cabeça. Cortou, aniquilou. Mas a Bíblia não diz que ele subiu em cima do gigante, botou o pé em cima do gigante e apareceu, não. A Bíblia diz que, olha gente, a Bíblia diz assim, no final do versículo 49, se eu não me engano, projeta para mim, fugiu o versículo? Oh meu Deus, 1 Samuel 17, 49, isso. Não, vai para frente, 50 ou 51, 51, isso, 51. Pelo que correu Davi, lançando sobre o filisteu, tomou a espada, desembaiou, matou, cortou-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Queridos, a preocupação de Davi não era aparecer. A preocupação de Davi era livrar o povo de Deus, era cumprir a missão. Não deu tempo de celebrar, por quê? Porque foi uma algazarra tão grande do povo correndo, fugindo, que quando Davi pensou em fazer qualquer coisa, o povo de Deus já juntou ele, já levou e falou: vencemos. Ou seja, o gigante caiu, perdeu a cabeça, e quando o gigante do orgulho tentou se levantar, ele caiu também. Muito cuidado. O que derruba homens valentes, mulheres valentes, que conseguem passar por gigantes, que conseguem vencer crises, situações, em muitos momentos é o orgulho. Por quê? Porque nós olhamos e começamos a falar: olha quanta coisa eu já venci, quanta coisa eu já fiz, por quantos lugares eu já andei, quanta coisa eu já conquistei, eu não preciso mais ir todo culto na igreja. Eu não preciso mais ir toda a célula, eu já sou um homem de Deus, eu já oro todo dia. Eu não preciso mais de instituto de vencedores, eu não preciso desse negócio de revisão de vidas. E para cada palavra dessa, o gigante invisível vai levantando, né? E ele vai levantando, e ele vai levantando, e ele vai levantando, e ele vai levantando. Eu quero falar uma coisa para vocês, gente. Vou abrir meu coração aqui para fechar a palavra aqui, posso não? Eu, Ismael, vou tirar até o título de pastor aqui, Ismael, eu não posso viver fora da casa do Senhor. Eu não posso, eu não sei, eu não quero, e eu não sirvo mais para o mundo, eu não sirvo mais para o mundo. Eu não sei mais viver no mundo. Mas eu entendi que eu não posso viver fora da casa do Senhor. Porque se eu estiver fora da casa do Senhor, eu vou querer lá ver o leão morto. Eu vou querer lá ver o leão morto. Por quê? Porque eu sou falho. Eu sou falho. O gigante não caiu por causa de mim. O gigante caiu por causa da mão do Senhor. E Deus me deu graça para que quando o gigante caísse, ele tivesse uma espada e eu consegui lá cortar. Mas eu sei que eu não posso ficar lá chutando o leão morto. Eu não posso ficar lá chutando o gigante caído. Eu não posso ficar brincando com isso. Eu preciso estar na casa do Senhor. Eu preciso estar na presença de Deus. Esses dias o pessoal falou para mim: pastor, não... vai chegar um momento que o pastor não vai mais vir no arena, não vai mais vir vai vir só no culto de domingo. Querido, eu vou vir em todo culto. Sabe por quê? Porque eu preciso. Eu tenho necessidade. Eu preciso. Assim como eu preciso comer de manhã quando eu acordo, eu preciso estar na casa do Senhor. Eu preciso estar na presença de Deus. Porque senão o gigante do orgulho levanta. E esse gigante é difícil de derrubar. Olha para o teu irmão e fala: de todos os gigantes caídos, o que você não pode dar chance é o gigante do orgulho. Porque quando ele levanta, é difícil de cair. Amém? Vou chamar o pessoal do louvor aqui para subir. Em nome de Jesus. Pastor, como é que eu sei que o gigante do orgulho está em pé? É muito fácil, gente. Quer saber? Quer aprender, não? É muito fácil. Como que eu sei quando o gigante do orgulho está em pé? Quando tudo que falam para você, você já sabe, mas não faz nada.
você está comendo mel de leão morto. Aí tu fala, você precisa voltar para casa do Senhor. Bom, eu sei. Vamos fazer uma revisão de vidas. É maravilhoso mesmo, é bom, né? Puxa, eu já fiz. Vão na célula. Eu fui numa célula uma vez. Boa, é bom, né? Bom. Aí tu fala assim, eu estou indo na igreja, eu estou firme com Jesus. Daí ele olha para ti e fala, que bom, é bom. É bom. Né? Já viu? Você não conhece ninguém assim, né? Não, né? Mas tem. Ele está falando e o gigante do orgulho está abraçado com ele do lado. Falando, isso aí, meu filho. Que orgulho. É? Homem e mulher de Deus, quanto mais conhece a Deus, mais descobre que não sabe nada. Quanto mais eu ando com Jesus, mais eu descubro que eu não sei nada de Deus, gente. Vou ficar em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Coloca a mão no teu coração. Olha para trás um pouquinho. Agora, não fisicamente, né? Na sua história. Olha para trás da sua história. Quantos gigantes tu já derrubou? Quantas coisas que tu falou, eu não sei se eu consigo passar por isso, tu passou e hoje tu está aqui. Quantas batalhas tu já venceu, quantas dores, quantas doenças já fui curado, quantos milagres tu já vivenciou, quantas coisas. Isso é bom demais. É bom demais olhar para trás. Teve um momento na história que Davi chegou diante do profeta e falou, tem uma espada aí para me emprestar? E o profeta olhou para ele e falou, tem uma. A espada de Saul está guardada aqui até hoje. Eu imagino que quando Davi pegou aquela espada, a espada de Saul não, a espada de Golias. A espada de Golias está aqui guardada até hoje, anos depois. Davi já era rei. Eu imagino que Davi pegou aquela espada e ele começou a lembrar de todas as vitórias que ele teve. Mas Davi tinha uma coisa que nós temos que ter, um coração segundo o coração de Deus. Um coração segundo o coração de Deus é um coração humilhado. Não humilhado da forma pejorativa, né? Mas humilhado de prostrado. O nosso coração tem que ser um coração prostrado diante de Deus. Em nome de Jesus, quanto mais você conhece a Jesus, quanto mais você conhece o reino de Deus, quanto mais você anda com Jesus, mais você vai descobrir que você não sabe nada sobre Ele. Você não sabe nada sobre Ele. Uma vez eu tive a oportunidade de ouvir um homem que anda com Jesus há 45 anos, gente. Agora faz mais já, deve fazer. Pelos meus cálculos, deve estar fazendo uns 50 anos já que ele anda com Jesus. E ele olhou para nós e ele disse assim, hoje, depois de mais de 40 anos andando com Jesus, eu posso dizer que eu sei 1% do que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Meu Deus, gente, o que é isso? Porque o gigante do orgulho caiu, perdeu a cabeça, perdeu os braços, perdeu as pernas, perdeu tudo na vida daquele homem. Em nome de Jesus, cuidado com os gigantes que estão caídos. De todos os que já foram vencidos, o mais perigoso é o gigante do orgulho, porque o diabo vai usar ele. E quando ele se aproximar, ele vai vir com um favo de mel, algo doce, para que você confirme que você é bom. Queridos, nós não somos bons, Deus é bom. Pela misericórdia dele nós somos salvos, perdoados, resgatados e abençoados. Mas quem é bom? Ele é bom, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é santo. E todo gigante que aparecer na sua frente, Ele vai derrubar. E Ele vai providenciar a espada para ti. Mas quem tem que cortar a cabeça dele é você. Oh Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos orar. Que o gigante que caiu seja vencido, seja totalmente derrotado, aniquilado, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que estão indo no caminho, mas por algum motivo
fugiram um pouquinho da rota e estão se aproximando dos gigantes caídos, dos leões mortos, traz eles de volta para a rota, em nome de Jesus. Eu quero te dar uma palavra profética nessa noite. Não sei se é para ti aqui ou se é para ti que está conectado online aí pelo YouTube, mas eu quero te dar uma palavra nessa noite. O caminho que tu está indo está te levando para o favo de mel. Aparentemente é doce, mas é um corpo de morte, é cilada. Em nome de Jesus, eu não sei para quem é essa palavra, mas eu sei que você que ouviu e recebeu essa palavra nessa noite, sabe que precisa voltar para a presença do Espírito Santo, para o caminho da bênção, para o caminho da vitória, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, começa a falar com Deus. O gigante do orgulho, ele está em pé ou está caído? Se ele estiver em pé, ele tem que cair nessa noite, em nome de Jesus. Pastor, como que eu faço para o gigante cair? Entenda que não é nada teu, é tudo dele. A Bíblia diz que é dele, por ele, para ele. São todas as coisas, que até o desejo de adorar vem dele, até a vontade de orar vem dele. Tudo vem dele, não é nada nosso. É só assim que você entende que o gigante do orgulho tem que cair. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos perdoa pelos nossos erros, nossos pecados. Nos perdoa por todas as vezes que, como Sansão, brincamos com os leões mortos. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que fomos até o lugar do pecado, que brincamos com aquilo que nos derruba, que brincamos com aquilo que nos afastava da Tua presença. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Nós te pedimos hoje, vai à nossa frente, como foi com Davi. Nós vamos lançar a pedra, mas que o Senhor derrube o gigante. E quando o gigante cair, diga comigo assim, levanta a sua mão, fecha teus olhos e fala assim comigo: quando o gigante cair, eu vou me estabelecer para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar uma canção, vamos declarar isso diante do nosso Rei.